Capítulo 411. O Deus da caça. Saia terminou de traduzir o texto escrito na placa de pedra. Esta porta novamente. Solta já tinha uma ideia do que aconteceu há 20.000 anos. Ele concluiu que era de 20.000 anos atrás era poderosa e havia muitos deuses e lordes monstros. Mas ocorreu uma grande guerra. De acordo com as lendas, as forças de Imperium lutaram contra o exército de demônios. Era verdade, mas isso foi antes de ocorrer a grande guerra. Na verdade, os oponentes do Imperium eram várias vezes maiores do que o exército de demônios. Cluster sabia sobre a grande guerra. Ela disse a ele que as forças combinadas de deuses, lordes de monstros, deuses espirituais e deuses demônios estavam lutando contra algo além deste universo. Os invasores. Ele já adivinhou que esses invasores vieram além da porta. A porta deve ser algum tipo de portão de transporte, buraco dimensional ou portão de teletransporte que leva a outro universo. A Grande Guerra deve ser a razão pela qual os 7 continentes de Imperium foram divididos por grandes barreiras. Eu preciso investigar mais sobre isso, Solta murmurou enquanto esfregava o queixo. Solta, olhe para a parte de trás da placa de pedra. Saia disse a ele. Por quê? Solta perguntou enquanto se movia e seguia as instruções de Saia. Aqui. Como eu pensei, não havia palavras escritas na parte de trás da placa de pedra, mas havia círculos por toda a parte e uma impressão palmar. Isso é um legado. Solta murmurou em estado de choque. Ele não podia acreditar no que estava vendo agora. O legado de um deus estava aqui, mesmo sem formar um labirinto vivo. Sim. Esse é o legado de um Deus. Este Deus deve estar muito desesperado. Ele simplesmente deixou esse legado aqui sem tentar testar as pessoas que vierem depois dele. Saia parou por um momento antes de acrescentar, mas ninguém conseguiu o legado do Deus. É compreensível que as pessoas deste mundo nem mesmo soubessem o que é um legado de um Deus. Então como eles poderiam adquiri-lo? Devo tentar. Sim. Por que você não iria querer o legado de um Deus? O legado de um Deus depende do Deus. Depende deles o que eles vão deixar para a próxima geração. Pode ser uma habilidade, conhecimento ou recursos. Tudo depende do Deus. Entendo. Bem, vamos tentar. Solta acenou com a cabeça e ele não pôde deixar de se sentir animado. Este era o legado de um Deus que ele não conhecia no jogo. Então que tipo de legado ele iria adquirir neste legado? No topo da placa de pedra há uma frase. Experimente dizer isso colocando a palma da mão sobre a impressão da palma e despeje sua energia nela. Saia o instruiu. Solta seguiu suas instruções enquanto colocava a palma da mão na impressão da mão e dizia a frase. Casse sob a lua, casse sob o sol, todas as criaturas são presas. Nada aconteceu depois de alguns momentos. Ele se perguntou o que havia de errado enquanto seguia suas instruções. Ele até derramou seu ferão sobre ele. Deixe-me tentar de novo. Solta fez o ritual várias vezes, mas nada aconteceu. O que diabos há de errado com esse legado? Talvez alguém tenha conseguido antes dele, mas isso é impossível. Saia disse que ainda sentia energia dentro da placa de pedra. Uma restrição. Disse Saia. Porra, como é que existe uma restrição? Aquele Deus nem mesmo criou um labirinto vivo porque não queria testar ninguém, mas ainda assim colocou restrições em seu legado. Solta praguejou alto. Ele não conseguiu preencher os requisitos para obter o legado do Deus. Ele carece de alguma coisa, mas o que está faltando? Isabela inclinou a cabeça e pensou. Solta está falando sozinho de novo. Ela não entendia o que ele estava fazendo, mas sabia que ele estava com raiva. Solta tentou de novo várias vezes antes de desistir. Ele sabia que não seria capaz de obter o legado do Deus desta vez. Ele estava se perguntando como poderia preencher os requisitos para obter esse legado. O legado desse Deus era complicado. O legado de outro Deus exigiria apenas concluir o labirinto vivo e, ainda assim, este não tinha um labirinto vivo. Ele só precisava seguir a instrução. Mas por que ela não funciona? Deve haver algo errado com a cabeça desse Deus. Deixe Isabela experimentar. Saia sugeriu a ele. Ele olhou para Isabela e acenou com a cabeça. Não há mal nenhum se ele deixar Isabela tentar. Não há como ele deixar o legado de um Deus precioso neste lugar. Ele deve tentar todas as soluções possíveis. Isabela, venha o que? Eu quero que você faça algo por mim. Solta disse enquanto gesticulava para Isabela ficar ao lado dele. Ok. Isabela caminhou ao lado de Solta com uma expressão curiosa. Ela era o motivo de ele estar agitado. Vou te dizer que isso é o legado de um Deus. Solta explicou a ela o que é um legado de Deus e como ela poderia adquiri-lo. Isabela ficou chocada ao ouvir sua explicação. Ela já tinha ouvido de Solta que deuses eram reais, mas ela não esperava que um legado de um Deus real estivesse diante de seus olhos. Traxe, um verdadeiro Deus do mundo natal de Solta. Ele era o Deus deste mundo,
o deus da caça, e pensar que ela veria o legado do deus de Greia. Demorou alguns minutos antes de se acalmar. A informação que ela recebeu foi demais para pessoas que não sabiam que deuses eram reais. Isabela respirou fundo e acenou com a cabeça. Ela colocou a palma da mão na impressão palmar e lentamente despejou sua mana. Então, ela disse a frase: casse sob a lua, casse sob o sol. Todas as criaturas são presas. Solta engoliu em seco enquanto olhava nervosamente para a placa de pedra. Vai funcionar? Estava em sua mente. Depois de alguns momentos, uma luz branca irrompeu e envolveu tudo. Solta não pôde deixar de fechar os olhos porque a luz estava cegando. Funcionou. Solta abriu os olhos e descobriu que estava em um espaço escuro. Ele estreitou os olhos e examinou o ambiente. Ele viu Isabela em pé ao seu lado direito e a outra figura em seu lado esquerdo. A figura era humanoide e tinha um par de chifres afiados na cabeça, mas não tinha olhos, nariz ou boca. Tudo sobre a figura era vermelho puro. Essa era a Saia. Ele já viu essa forma em sua consciência interior. Então não ficou surpreso. Mas Isabela não a viu antes, então ela estava abalada. Solta olhou para ela e disse: Isabela, explicarei isso a você mais tarde. Por enquanto, não faça perguntas. Responderei a tudo mais tarde. Isabela acenou com a cabeça. Ela o entendia e sabia que o Solta lhe explicaria tudo mais tarde. Ainda assim, se você está aqui, Saia, então devemos estar dentro da consciência interior do Deus. Solta murmurou enquanto olhava ao redor. Sim, você está certo. Uma consciência interior. Saia acenou com a cabeça. Uma figura apareceu na frente deles. Ele não era outro senão o deus da caça, Traxi. Seu olhar pousou em Isabela e disse: então você é a única que receberá meu legado. O legado do deus da caça. Existem vários deuses da caça em Imperium, mas eu sou um dos principais deuses lá fora. Isabela não sabia o que dizer. Um deus estava falando com ela. Então ela não sabia o que responder. Ela também tinha medo de ofender um deus. Traxi continuou: deixei minha consciência aqui para esperar meu sucessor. Vou desaparecer em breve, pois você o ativou. Espere um pouco. Vou perguntar por que não consegui ativá-lo. Solta disse do lado. Ele não se importava se este era um deus ou não. Ele só queria saber a resposta. um goblin de sangue e um membro da raça Vajra. Que par único. Traxi parou por um momento antes de continuar. Bem, a resposta à sua pergunta é que a placa não reconheceu sua energia. Um goblin de sangue é um monstro de terceira evolução, então sua energia é feron. Você não tem mana e essa é a razão pela qual você não pode ativar a placa de pedra. Ele era um deus, então reconheceu instantaneamente a raça de Solta e Saia com um único olhar. O feron não é uma forma superior de energia, então por que não ativou? Solta estreitou os olhos. Você está certo, mas coloquei mana, não energia. Se eu colocar energia, a placa de pedra será ativada usando qualquer forma de energia, seja energia espiritual, feron ou mana, mas coloquei mana para que apenas mana pudesse ativá-la. Traxi disse: se você diluísse sua energia, seria capaz de usar mana e ativá-la, mas acho que é demais para um monstro de terceira evolução como você. Até mesmo um Lorde Monstro dificilmente poderia fazer isso. Solta estava pasmo. Ele poderia diluir seu feron e transformá-lo em mana, mas agora que ele pensou sobre isso, não é tão surpreendente. Mana, feron e energia espiritual estavam conectados um ao outro. Mana era como uma forma básica e o feron e a energia espiritual eram ambos a evolução da mana. Você sabia que os humanos e o método de treinamento dos Demis são todos baseados em monstros e espíritos, condensando mana para combinar o feron e a energia espiritual, liquefazendo e solidificando a mana. De acordo com alguns deuses, o feron e a energia espiritual é a energia mais densa, por isso simplesmente liberando-o, isso poderia pressionar todas as pessoas na área. Eles disseram que se uma pessoa conseguisse comprimir e condensar sua mana 1000 vezes, essa pessoa obteria o feron e a energia espiritual. Traxi fez uma pausa enquanto ele parecia se lembrar de algo. Não é mais uma teoria. Alguém provou que é verdade no passado. O Deus mais forte de todo o universo. Capítulo 412. O legado do Deus da caça. Eu não tenho tempo para explicar para você. Traxi então olhou para Isabela. Você é minha sucessora. Você herdará minhas habilidades e conhecimentos. Espero que isso ajude em sua jornada até o topo. Isabela acenou com a cabeça humildemente. Ainda assim, seu grupo é muito estranho. Um goblin de sangue, uma deusa Vajra morta e um humano. Traxi disse com um sorriso e então sua expressão ficou séria. Vou avisá-la. Prepare-se, reúna aliados poderosos e evite que os deuses morram. Eu sei que é difícil fazer isso porque seu nível de poder está muito baixo,
Mas a calamidade está chegando. Ele já viu que Saia estava morta. Ela era apenas uma consciência como ele que estava presa em um objeto. Nada escapa aos sentidos de um poderoso deus da caça. É sobre a grande guerra que aconteceu há 20.000 anos. Sota perguntou. Travis ergueu as sobrancelhas enquanto olhava para Sota. Ele abriu lentamente a boca e disse: então você sabe sobre isso? Sim. De alguma forma, eu descobri algumas coisas sobre o que aconteceu no passado. Você pode nos dizer qual é a situação dos oponentes que você lutou? Sota perguntou. Eu não poderia dizer a você, embora eu queira dizer a todos. Uma maldição poderosa está atualmente ativa e deixou todos daquela época calarem a boca sobre a Grande Guerra. Felizmente, eu já escrevi algumas palavras na placa de pedra antes da maldição ser ativada. Travis disse em um tom profundo. Então você está dizendo que não pode contar a ninguém sobre isso porque a maldição está impedindo você? Eu entendo. Sota sentiu enquanto estreitava os olhos. Quão poderoso é seu oponente para lançar uma maldição que impediu todos naquela época de dizer algo sobre aquele evento. Essa maldição nos impediu de contar a todos sobre isso. Também nos impediu de escrever palavras sobre isso. Se você está se perguntando sobre as palavras na placa de pedra, não se preocupe. Eu já escrevi antes de a maldição ser ativada. Então nada aconteceu comigo. Eu não sou o único que deixou dicas sobre o evento. Basta vagar por Imperium e você as encontrará. Se você juntar as peças, entenderá o que realmente aconteceu naquela época. Disse Travis para eles. Sota não disse nada. Apenas continuou olhando para o deus da caça. Ele já tinha uma ideia e ainda queria fazer algumas perguntas. Mas sabia que Travis não poderia responder por causa daquela maldição poderosa. Travis se lembrou de algo e perguntou. Você disse que 20.000 anos se passaram? Sim, Sota respondeu a ele. Ele esperou um pouco, mas o deus da caça continuou olhando para ele. Ele franziu a testa e perguntou. Eles estão vindo? O deus da caça ficou olhando para ele sério e Sota disse que ele estava certo. Os invasores estavam vindo para Imperium. Depois de alguns momentos, Travis abriu a boca e disse. É isso. Vou desaparecer agora. Você tem uma ideia sobre o evento? Então não se esqueça das minhas palavras. Prepare-se e reúna aliados poderosos. Seu corpo lentamente ficou transparente e ele desapareceu no ar. Hoje, no momento seguinte, Sota e Isabela se viram na frente da placa de pedra com uma expressão vazia. Aceite este meu presente. Ele irá ajudá-lo em sua jornada antes de você alcançar a divindade. A voz fraca de Travis permaneceu em seus ouvidos e Sota ouviu uma notificação em sua cabeça. Ding, você recebeu a bênção do deus da caça. Bênção do deus da caça. Uma bênção de um poderoso deus da caça. Isso fornecerá um grande impulso ao usuário em suas habilidades gerais. Após a ativação, o usuário receberá o seguinte impulso. Traço maior, a percepção do usuário aumentará em 200%. Traço maior, os atributos força, inteligência e vitalidade aumentará em 40%. E o atributo agilidade e destreza aumentará em 80%. Traço maior também dará ao usuário uma habilidade chamada observando a presa. Traço maior, observando a presa. Aumentará o dano a uma presa em 100%. Só pode ser usado em um alvo. A bênção só pode ser usada por 1 hora por semana. Nota: o deus da caça está morto. Então a bênção não é tão poderosa quanto a bênção de um deus vivo. Eu recebi uma bênção. Sota murmurou ao ver a notificação do sistema. Portanto, o deus da caça não era mesquinho. Ele se virou para Isabela e viu sua expressão em branco. Parece que ela já recebeu o legado do deus da caça e sua mente estava processando. Afinal, vir a este mundo foi a escolha certa. Ele não esperava encontrar um legado de Deus neste lugar. Embora ele não tenha entendido, pelo menos Isabela conseguiu. Se fossem outras pessoas então, Sota sentiria que era um desperdício. Uma bênção de um deus valeu a pena. O único problema era que o deus da caça estava morto e sua bênção não era tão forte quanto as outras bênçãos. Ele também só podia usar uma vez por semana, ao contrário da bênção de Yuko, que ela podia usar uma vez por dia. Eu ganhei outro trunfo. Sota não pôde deixar de sorrir ao pensar na bênção. Mas pensando sobre a grande guerra, ele não pode deixar de estreitar as sobrancelhas. A guerra contra os invasores não foi incluída nos eventos do jogo. Ele não teria vantagem contra aqueles invasores. Ele não sabia nada sobre eles. Então seria cauteloso se os encontrasse no futuro. Traxi, o deus da caça, disse que devemos evitar que outros deuses morram, pois isso enfraqueceria a força geral do grande mundo Imperium. O problema era como ele poderia evitá-lo. A invasão dos demônios e o ataque dos portadores da calamidade. Centenas de potências de nível Deus morrerão nesses dois eventos. Foi difícil parar porque ele não tinha força suficiente. Além disso,
Os 3 grandes países não se comprometerão com os 3 portadores da calamidade. Mesmo as forças do continente de deuses não aceitarão, pois no ataque da gula, dezenas de deuses morrerão em suas forças. Por enquanto, a única coisa que ele poderia fazer era aumentar sua força o mais rápido possível e solidificar seus alicerces. Ponto. Isabela terminou de organizar seus pensamentos. Ela se virou para Souta e perguntou: o que realmente está acontecendo? Souta balançou a cabeça e disse: na verdade, eu realmente não sabia sobre isso. Só sei que uma grande guerra ocorreu há 20.000 anos. A escala de uma grande guerra não se limita a um mundo. Ela envolveu tudo neste universo. Ele explicou a ela o que sabe sobre a grande guerra. Ele também apresentou Saia a ela. Desde que Isabela viu Saia, ele não podia mais esconder Saia. Mesmo Lumilia, Alice e o resto nem conheciam Saia. Isabela era a única que a conhecia além de Souta. Então, em outras palavras, todo o universo está em perigo. Isabela disse. Souta acenou com a cabeça. Essa é a essência, mas não pense muito sobre isso. Com nossa força atual, não seríamos capazes de fazer nada. Devíamos apenas manter nosso foco em aumentar nossa força. Souta disse e perguntou: você também recebeu a bênção do Deus da caça? Sim, o conhecimento sobre isso foi derramado diretamente na minha cabeça. É uma sensação estranha. Isabela disse enquanto olhava para seu corpo. Souta sentiu e não perguntou sobre o legado do Deus da caça. Ele tinha certeza de que Isabela ainda não havia entendido a essência disso. Ela acabou de entender para ter um tempo para se familiarizar com os benefícios do legado. Ainda assim, ele não pôde deixar de ficar curioso sobre o legado do Deus da caça. Que tipo de talento ou habilidade ela recebeu? Não conte a ninguém sobre isso, Isabela. Souta disse a ela com uma expressão séria. Sim. Isabela acenou com a cabeça. O legado de Deus não é algo que todos devam saber. As pessoas iriam incomodá-la se soubessem disso. O pior cenário é que eles irão sequestrá-la apenas para saber que tipo de coisas você recebeu de um Deus. Souta disse a ela. Isabela. Ele então percebeu que algo estava errado com Isabela. Seu corpo balançava para a esquerda e para a direita. Parece que ela iria cair a qualquer momento. Ele imediatamente apoiou o corpo dela e perguntou: Isabela, há algo errado? Souta. Estou tonta. Eu não. Isabela nem conseguiu completar a frase antes de desmaiar. Isabela. Souta colocou a palma da mão em sua testa e sentiu o calor vindo de seu corpo. Sua temperatura estava mais alta do que o normal. Ele não sabia o que estava acontecendo com ela. Deve ser o efeito colateral da bênção e do legado. Seu nível de poder é muito baixo e ela não pode lidar perfeitamente com o poder de um Deus. Então isso aconteceu. É normal e nem todos podem receber a bênção de um Deus. Estou surpresa que não tenha acontecido nada com você. A voz de Saia soou em sua mente. Capítulo 413. No Império Eterno nós chegamos. Lumilia disse enquanto olhava para o enorme portão diante de seus olhos. As pessoas faziam fila para entrar no país chamado Império Eterno. Já faz um tempo desde que deixamos este lugar. Brian disse e Lina acenou com a cabeça. Os 3 vieram para o Império Eterno para se tornarem alunos de uma de suas mais famosas academias, a Academia Livem. Nesta academia, a maioria dos alunos aqui tem um grande potencial. Havia dezenas de departamentos nesta academia: boticário, ferreiro, mago, etc. Mas os 3 entrarão em departamentos diferentes. Eles decidiram se concentrar em suas especialidades. Lina entrará no departamento de suporte, Lumilia entrará no departamento de mago e Brian entrará no departamento de lutador. Eu não posso esperar para lutar contra aqueles alunos fortes que se gabavam. Brian disse com uma expressão animada. As feridas que ele recebeu quando lutou contra Kim na cidade Ladros foram curadas. Brian, não fique muito animado. Uma voz soou atrás dos 3. Estava vindo de seu professor, Bargan Evifield. Aquele que foi reconhecido como o título de herói mais forte do mundo. Aquele que lutou contra vários oficiais que tinham o poder das bênçãos, mas ainda assim conseguiu derrotar a maioria deles. Bargan veio aqui com eles. Como o instituto estava em construção e muitos professores morreram, ele parou de funcionar por enquanto. O diretor do Instituto Ladros decidiu recuperar as forças primeiro, antes de iniciar suas operações. Bem, muitas forças estavam competindo no Instituto Ladros. Os membros do corpo docente e os guardas do corpo estavam sendo recrutados e o diretor fazia o possível para evitá-lo. Não consigo evitar. Só de pensar em quantos alunos poderosos poderiam lutar comigo já me dá arrepios. Brian disse com um sorriso largo no rosto. Bargan suspirou e olhou para Lumilia. Ele perguntou: e você, Lumilia, terminou de resolver o problema com relação à sua legião? Sim,
Professor, deixei a gestão para Jeane no quartel-general. Ela atualmente é a segunda membro mais forte da legião no quartel-general. Então ela é adequada para isso. Não podemos deixar para Anne agir sênior porque não sei o que vai acontecer com a legião se eu deixasse a gestão para ela. Lumilia disse. Ela não iria embora se não tivesse resolvido tudo na legião. Ela prometeu a Solta que ele poderia deixar isso com ela para que ela cumprisse. Além disso, ela encomendou um lote de talismãs de transmissão e deu a Jeane para que ela pudesse contatá-la caso ocorresse algum problema. Jeane era uma potência de rank B. Ela também era a mais velha no instituto. Além disso, ela foi vice-presidente do fã-clube do Solta, então tem experiência em organização. Embora um fã-clube não possa ser comparado a uma legião, ainda é melhor do que nada. Se ela encontrasse um problema que não sabia como resolver, ela entraria em contato com Lumilia para obter conselhos. A personalidade de Yanagi não é adequada para administrar uma organização. Ela é muito impulsiva e vai atacar qualquer pessoa que a provocar. Bargan acenou com a cabeça. Você ainda tem um mês antes de começar suas aulas, então vou treinar vocês três este mês. Bargan parou por um momento antes de acrescentar. Depois disso, vou terminar alguns negócios que o diretor deixou para mim neste país. Como eu pensava, o professor não vinha conosco simplesmente porque queria nos treinar. Você tinha negócios importantes aqui em relação à recuperação do Instituto Ladros, certo, professor? Lumilia disse enquanto olhava para Bargan. Bargan simplesmente sorriu e não disse nada sobre seus assuntos neste país. Se a organização deles ficasse mais forte, talvez ele contasse a eles sobre isso. O grupo entrou no país depois que os guardas terminaram de verificar suas identidades. Eles simplesmente mostraram sua carteira de identidade e os guardas os deixaram entrar. Onde está a Leia? Brian perguntou enquanto virava a cabeça para a esquerda e para a direita. Achei que ela nos daria as boas-vindas. Ela é uma princesa, então ela não nos receberia abertamente. Isso vai causar uma comoção, então ela vai se disfarçar primeiro como fez antes. Lumilia disse para Brian. A primeira coisa que eles precisaram fazer foi avisar a academia que eles chegaram em segurança para que a gerência pudesse organizar suas aulas. Bargan olhou para os três. Eles estão realmente se tornando mais independentes. Principalmente, Lumilia. Ela mudou desde aquele evento na cidade Gripin. Ele pensou. Ele então abriu a boca e disse. Vou verificar nossas coisas na pousada que reservamos. Então, vocês três podem ir para a academia e terminar seus negócios lá. Vou começar a treinar vocês três amanhã, então não se esqueçam disso. Assim que terminou de dizer essas palavras, Bargan se virou e saiu enquanto acenava com a mão. Obrigado, professor. Lumilia e Lin disseram a Bargan enquanto baixavam levemente a cabeça. Lumilia e Lin se entreolharam. Devemos ir agora? Lumilia perguntou e Lin acenou com a cabeça em concordância. Os três seguiram na direção da Academia Liven, uma das escolas mais poderosas deste país. Bargan estava dentro de uma sala requintada. Seus braços estavam cruzados na frente do peito e ele tinha uma expressão calma ao encarar o grupo de pessoas à sua frente. O grupo à sua frente eram os oficiais de alto escalão do Império Eterno. Todos eles pareciam jovens e bonitos, embora a maioria deles tivesse 70 anos. Eles eram elfos e sua vida útil era 3 vezes maior do que os humanos comuns. Bargan abriu a boca e perguntou. Você ouviu a notícia, certo? Sobre Lesteoastes. Os funcionários do meio ergueram as sobrancelhas. Sim, os demônios do folclore finalmente apareceram. Eles destruíram um país grande em um piscar de olhos. Eles tinham poderosas potências de nível Deus e forçaram 3 potências de nível Deus de Lesteoastes recuarem. No final, 2 morreram se sacrificando para criar uma barreira para isolar os demônios em Lesteoastes. Bargan disse aos funcionários do Império Eterno. Sim, todos nós sabemos sobre isso. Então o que você quer de nós? Um dos oficiais acenou com a cabeça e perguntou. Lesteoastes está bem longe de nós, mas sugiro que formemos um exército especializado em lidar com os demônios. Bargan fez uma pausa antes de acrescentar. Não vamos trazer a batalha para o nosso país. Em vez disso, vamos lutar contra eles em Floresta da Caçada, Dinastia Herética, Fortaleza Anvi, Reino Lioso República Lé. Contanto que não seja em nosso território vamos conseguir. Sim, você está certo. Afinal, ninguém quer fazer do seu próprio território um campo de batalha. Um dos oficiais acenou com a cabeça. Na verdade, essa aliança foi proposta pelo país Omus. Decidimos aceitá-la porque é benéfica para nós. Então enviamos algumas pessoas para negociar com outros países grandes. Bargan fez uma pausa e acrescentou em tom grave. Se não trabalharmos juntos, não seremos capazes de derrotar o exército dos demônios.
O exército dos demônios que poderia derrotar um país grande facilmente é difícil de lidar. Todos sabiam disso, mas um país grande não queria iniciar uma aliança com outros países grandes por causa de seus rancores do passado. Os funcionários do lado esquerdo disseram seriamente. Ele era um dos principais comandantes do exército do Império Eterno. É por isso que estamos dispostos a deixar de lado o ressentimento e cooperar com outros países grandes, disse Bargan. O reino hebreu teve inimigos no passado e o país sobreviveu. É por isso que se tornou um país grande. Ponto. Um homem com um cabelo preto bagunçado caminhava nas ruas da cidade arruinada de ladros. Ele estava vestindo uma longa capa azul escura e suas mãos estavam dentro dos bolsos. Aqueles que o conheciam fugiriam instantaneamente. Infelizmente, poucas pessoas conheciam a aparência do Zodíaco Leo. Ele olhou para o céu e se perguntou onde estava aquele pequeno goblin que ele viu antes. De acordo com a sua investigação, aquele goblin estava morando em uma cidade e todos não sabiam que ele era um monstrinho. Que história interessante. Leo se divertiu quando soube disso. Além disso, aquele monstrinho estava lidando com problemas diferentes à torto e à direito. Nobres e criminosos. Ele resolveu tudo usando aquele pequeno poder dele. Ninguém conseguiu descobrir a identidade daquele pequeno goblin. Se houvesse um deus aqui, eles sentiriam instantaneamente que Salt era um monstro, não um humano ou demi. Eles tinham o poder de reconhecer a raça de cada criatura com apenas um único olhar. Submundo. Vamos ver que tipo de mundo é. Enquanto ele estava imerso em seus pensamentos, uma mulher esbarrou em seu ombro. Tudo. Leo reagiu agarrando o pulso da mulher. Ele olhou para a mulher e viu sua aparência abatida. Ela estava respirando pesadamente e tinha feridas nos braços. Me solta. Eles estão vindo atrás de mim. A mulher disse em uma voz rouca. Leo ergueu as sobrancelhas ao virar a cabeça para o beco. Ele afrouxou o aperto no pulso da mulher e a mulher rapidamente fugiu. Observando as costas da mulher, Leo caminhou lentamente em direção ao beco e havia dois dummies aqui. Os dois dummies tinham uma aura imponente, pois tinham um par de chifres brancos na cabeça. Por que você não segurou aquela mulher, hein? Um deles disse enquanto caminhavam em direção a Leo com os pés pesados. Eles viram que Leo não parou e continuou andando em sua direção. Então eles puxaram as mãos e desferiram um soco. Zwoosh. Leo olhou para os dois homens. De repente, os corpos dos dois homens se expandiram antes de explodirem, transformando seus corpos em uma névoa de sangue. Realmente, esta é a razão pela qual eu não recruto criminosos comuns nos zodíacos. Eles são muito arrogantes. Capítulo 414. Parasita devorador de essência. Salt e Isabela saíram da barreira de ilusão. Assim que eles saíram, a barreira de ilusão junto com as coisas dentro dela desmoronaram. Ela desapareceu sem deixar vestígios. Isabela estava olhando fixamente para suas mãos. Ela ainda não conseguia acreditar no que ouviu agora. O nível de informação que ela recebeu foi algo que uma pessoa de um mundo atrasado não poderia lidar. Ele olhou para ela e não a perturbou. Ele podia entender o que ela sentia. Ele também sentiu isso quando chegou pela primeira vez em Imperium. Sua mente não conseguia lidar com tudo. Por isso ele inconscientemente tratava todos como NPCs e tudo como um jogo. Solta deu a volta no laboratório ao sair. Isabela organizou seus pensamentos. No momento, o problema com o Império era grande demais para ele. Então ele não se incomodaria com isso por enquanto. O maior problema que ele poderia resolver com sua força neste momento era o problema com o Grande Império Astley. O problema com o Grande Império Astley estava dentro de seu nível de poder. Enquanto o problema com o Imperium era para deuses poderosos. Eles estão usando humanos e demis para experimentos. Eles até usaram monstros. Este laboratório era maior do que ele imaginava. Ele já viu mais de 50 recipientes e 17 desses recipientes têm humanos e demis dentro deles. Todos eles estavam inconscientes. O pior é que alguns deles já estavam mortos. Solta não conseguia nem sentir uma força vital dentro de seus corpos. Nenhuma mana ou qualquer outra energia poderia ser sentida em seus corpos. É por isso que ele concluiu que eles estavam mortos. Ele viu uma mesa com livros à vista. Ele se aproximou e lentamente pegou um dos livros sobre a mesa. Isto é um registro. O livro continha o registro de uma das pessoas com quem eles fizeram experiências. O estado do corpo da pessoa, informações básicas como idade ou tipo de sangue e qualquer outra doença foram registrados nele. Não há poeira. Então as pessoas devem estar limpando este lugar de vez em quando. Faz sentido, já que alguns dos sujeitos do experimento ainda estavam vivos neste momento. Eu preciso encontrar as pessoas que estão administrando este lugar. Deve haver alguém assim aqui. Solta murmurou enquanto colocava os livros de volta na mesa. Ele então examinou os outros livros e descobriu que eram o mesmo. São registros dos outros assuntos do experimento. Ele virou a cabeça e avançou.
explorando a parte desconhecida do laboratório. Seguindo em frente, havia outros 50 recipientes e todos eles tinham humanos e Jimmys dentro. Os sujeitos do experimento não tinham roupas e todos estavam inconscientes. Algumas partes de seus corpos não eram proporcionais. Deve ser por causa do experimento que alguns de seus braços eram muito pequenos ou muito grandes. Alguns deles não pareciam o braço de um humano ou Jimmy. Na extremidade, uma única mesa estava situada e um recipiente estava na frente dela. O recipiente contém um corpo humano. A única diferença era que havia palavras escritas no recipiente. 08. Souta murmurou enquanto se aproximava da mesa enquanto olhava para o humano dentro do recipiente. Ele então olhou para a mesa e leu as anotações nela. Assunto experimental número 08. As notas eram sobre a garota dentro do recipiente. O resultado dos experimentos e os experimentos que ela fez. E esta foi uma informação chocante. Por quê? Porque é sobre o famoso parasita devorador de essência do grande Império Astley. Eles estavam pesquisando sobre o parasita devorador de essência. É bom. Souta queria saber as informações detalhadas desse parasita. Ao mesmo tempo, ele ouviu um som familiar em sua mente. Jing, missão especial desencadeada. Assuntos. O imperador do grande Império Astley não é o verdadeiro governante. Ele não é nada além de um fantoche. Encontre o verdadeiro governante do Império e resgate as pessoas de diferentes instalações. Recompensas. Uma missão especial. Foi bom ele ter escolhido este mundo. As missões especiais eram importantes para ele. Ainda assim, o conteúdo da missão era algo que ele não imaginava. O imperador era apenas um fantoche. Alguém sabe que alguém estava manipulando o imperador? Sua tarefa era encontrar o governante das sombras do império e resgatar pessoas como essa mulher dentro do recipiente. Instalações diferentes. Significa também que existiam outros lugares como este laboratório. Um leve sorriso se formou no rosto de Souta. Ele então balançou a cabeça e leu o conteúdo das notas. O conteúdo das notas era sobre o parasita devorador de essência. O parasita devorador de essência veio de um mundo chamado Shiv. Turquesa e seu grupo foram os primeiros a descobrir esse mundo há décadas. Mas então o Império descobriu isso também. Então os dois lutaram e no final, o Império venceu e eles adquiriram a maior parte do parasita devorador de essência. Sem um hospedeiro, o parasita devorador de essência era como um ovo. Suas aparências variavam entre si, mas todas eram esféricas. Eles não podiam se mover sem um hospedeiro e podiam facilmente devorar qualquer criatura sem força vital suficiente. Então, de acordo com a pesquisa que eles fizeram, as pessoas comuns não poderiam lidar com o parasita devorador de essência, pois ele iria consumi-la. Somente pessoas com força suficiente seriam capazes de lidar com isso. Souta murmurou enquanto esfregava o queixo. Força suficiente, hein? A maioria das pessoas que tinham parasitas devoradores de essência em seus corpos eram rank B. Então talvez um rank B fosse a força mínima necessária para lidar com um parasita devorador de essência. Uma vez que o parasita tem um hospedeiro, ele não seria capaz de se separar dele. O parasita morreria assim que se retirasse de seu hospedeiro. Ele também morreria quando o hospedeiro morresse e não tivesse o poder de mudar seu hospedeiro. Que parasita sensível. Esta era apenas a informação básica do parasita devorador de essência. Mas Souta aprendeu muitas coisas sobre essas criaturas desconhecidas. De acordo com as suas décadas de pesquisa, o parasita só poderia dar problemas para pessoas fracas. Talvez rank C abaixo. Mas para esses ranks B, o parasita aumentaria muito sua força. Também os ajudaria a se recuperarem de qualquer tipo de ferimento que eles tenham sofrido. Enquanto eles não estiverem mortos, o parasita pode curá-los. Souta disse enquanto voltava seu olhar para a garota dentro do recipiente. O Império ainda estava pesquisando sobre o parasita. Como ele poderia se reproduzir ainda era desconhecido, já que as notas não mencionavam nada sobre isso. Agora é hora de libertar esses sujeitos de experimento. Era a missão dele. Afinal, ele reuniu sua energia na ponta do dedo e a sacudiu. Bang, bang, bang. Várias explosões ocorreram no laboratório quando Souta quebrou todos os recipientes. Isabela ficou assustada. Ela correu apressadamente e foi para o lado de Souta. O que aconteceu, Souta? Ela perguntou. Souta olhou para ela e disse: alguns deles ainda estão vivos. Então há uma chance de que possamos salvá-los. Ajude-me a acordar essas pessoas. Isabela acenou com a cabeça. De repente, Souta agarrou o pulso de Isabela. Espere. Por quê? Isabela perguntou. Eu ouvi alguns passos.
Solta, disse ela em voz baixa enquanto olhava ao seu redor com uma expressão cautelosa. Quem está aí? Uma pessoa apareceu diante de seus olhos. A pessoa era um homem que parecia ter 20 e poucos anos. O homem estava vestindo uma jaqueta marrom simples e um casaco branco. Ele tinha cabelos castanhos cacheados e olhos castanhos. Sou eu quem deveria te fazer essa pergunta. Este é o meu laboratório. Então o que você está fazendo aqui? O homem disse com um leve sorriso no rosto. Você é do Império. Vim aqui porque estou curioso sobre esta instalação. Graças a esta instalação, aprendi algo sobre o parasita devorador de essência. Solta, disse enquanto examinava o homem à sua frente. Ele secretamente olhou para os sujeitos experimentais no chão. Se você está grato, então por que está quebrando os recipientes? Meus preciosos súditos estão deitados no chão. Você vê? O homem disse a Solta. Como Solta estava observando ele também estava observando Solta. Ele queria saber quais são as capacidades deste homem. Solta silenciosamente circulou sua energia dentro de seu corpo e 10 bolas pretas apareceram atrás dele. Hoje, sinto muito, mas vou levar essas pessoas comigo. Ele disse assim que um campo de gravidade envolveu as pessoas no chão. HMPH. Como eu pensei que você não estava tramando coisa boa. O homem bufou e seu corpo se expandiu. Suas roupas foram rasgadas quando seu corpo se transformou em um gigante de 3 metros. As veias roxas estavam saltando de seus braços e rosto. Suas unhas se transformaram em lâminas afiadas e a mesma coisa pode ser dita de seus dentes. Eu não vou deixar você sair deste lugar. Solta sorriu maliciosamente enquanto reunia sua energia em seu punho e desferia um soco no teto do laboratório. Bron, se você não quiser que eu vá embora, simplesmente destruirei este lugar. Capítulo 415. Batalha Bron. Os 2 navios que esperavam fora da caverna sentiram as flutuações de energia. Alarmes soaram rapidamente dentro dos navios e as pessoas os moveram para longe. A próxima coisa que viram foi a caverna inteira desmoronando. Grandes rachaduras se espalharam antes que todo o lugar desmoronasse. Bron. Depois de alguns momentos, algo explodiu de dentro quando as pedras foram arrancadas. As pedras voaram em todas as direções e relâmpagos dispararam para cima no céu. As pessoas dentro dos navios ficaram chocadas ao ver esta cena. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, mas não podiam recuar, pois o líder de sua operação estava dentro da caverna. Eles sabiam que o poder de Solta era divino e algo assim não era suficiente para matá-lo. Depois de alguns segundos, outra explosão irrompeu da caverna em ruínas. Solta emergiu dela junto com Isabela, os sujeitos experimentais e os goblins tóxicos. Todos eles estavam sendo protegidos por um campo gravitacional que Solta criou usando o feitiço, bolas gravitacionais. Claro, ele não se esqueceu das pessoas com eles. Quanto ao resto das criaturas dentro da caverna, todas foram enterradas vivas. Eles simplesmente morreriam lá. Solta tinha uma expressão séria no rosto. Ele percebeu que o homem à sua frente não estava de brincadeira. Este era um homem poderoso, talvez em um nível general. Ele acenou com as mãos e o campo gravitacional se afastou. Ele não queria que as pessoas que resgatou morressem por causa de sua batalha. Essas criaturas estavam fracas e os tremores secundários da batalha que se aproximava poderiam feri-los gravemente. Solta, Isabela disse enquanto olhava para Solta. Então, ela virou a cabeça para os 2 navios. O sol ainda estava no auge e assim que ela se afastar da barreira que Solta criou ela vai sentir o calor intenso. É perigoso sair neste ambiente extremo. Essa é a razão pela qual ela não poderia voltar para os navios. Isabela olhou para os sujeitos experimentais e para a tribo dos goblins. Os sujeitos experimentais estavam inconscientes. Eles nem sabiam que uma batalha iria explodir a qualquer momento. A batalha que decidiria seus destinos. Enquanto a tribo goblin estava atordoada, chocada e surpresa. Sua mente não conseguia acompanhar o que estava acontecendo. O chão desabou e no momento seguinte, eles encontraram uma barreira protegendo suas vidas. Foi demais para eles. O desconhecido olhava para Solta com uma expressão séria. Essa é a energia de dragão. Como você pode usá-la? Ele ficou interiormente chocado quando sentiu isso. Porque as pessoas deste mundo estão sempre me perguntando como posso usar a energia de dragão. Droga, esta energia não é exclusiva dos dragões. Solta disse com um tom irritado. Ele não atacou imediatamente porque estava curioso sobre seu oponente. Oh, você também é pesquisador? O homem ergueu as sobrancelhas ao ouvir as palavras de Solta. Não, mas esta é apenas uma informação básica e muitas pessoas sabiam sobre ela. A energia de dragão é chamada de energia bestial ou Feron. Todos os monstros tinham a habilidade de utilizar esta energia uma vez que alcançaram o 3º estágio de evolução. Solta disse enquanto encolhia os ombros. 3ª evolução.
Você diz, até agora não encontramos nenhum monstro que tenha atingido o terceiro estágio da evolução em milhares de mundos que conquistamos. O homem achou graça e explicou. Claro, todos os mundos que seu império conquistou são apenas mundos inferiores. As pessoas também o chamam de mundo partícula. Um mundo partícula tem o nível mais baixo de densidade de mana em todo o universo e os recursos neste mundo são escassos. É natural que um monstro não tenha chegado ao terceiro estágio de evolução. Eles não têm materiais suficientes para sua evolução. Solta sorriu ao explicar o que sabia este homem. O conhecimento de uma pessoa que veio de Imperium ultrapassou em muito o conhecimento de um homem de um mundo partícula. Bem, esse é apenas o conhecimento básico de Imperium, então é compreensível. Mesmo assim, ele se sentiu bem mostrando a um pesquisador que sabia muitas coisas. Eu vou me apresentar a você. Solta riu antes de continuar. Eu sou Soltaenzi. Vou dominar este mundo e vou acabar com a sua vida. HMPH. Palavras grandes. Tente se você puder. O homem bufou. Ele ainda estava pensando sobre os mundos partícula. Se o que Solta disse estava certo, então havia incontáveis mundos que eram mais poderosos do que eles. Zuoshi. Solta se lançou para frente e deu um soco no homem. Está pensando no que eu disse para você? Seu nível está muito baixo antes de você pensar que consegue conquistar esses mundos. Ele disse enquanto ondas de choque voavam de seu punho. Bang, bang. O homem controlou o raio. O raio se espalhou e colidiu com as ondas de choque que voaram primeiro de Solta. Brum. Solta sorriu enquanto perseguia o homem que tinha o poder de um relâmpago. Brum, brum, brum. Duas figuras colidiram no céu repetidamente causando ondas de choque poderosas. O homem estava sendo empurrado para trás e já havia sofrido ferimentos no corpo. A força geral de seus oponentes era maior do que ele. A velocidade, força, resistência e nível de energia de Solta eram maiores. Vou levar o seu corpo. Quero saber como você pode usar a energia de dragão. O homem riu enquanto olhava para Solta, sangue escorrendo de sua boca. É impossível. Eu não sou um humano onde me. Solta disse ao homem. O homem cerrou os dentes e um raio explodiu de seu corpo. Ele correu em direção a Solta com uma velocidade surpreendente. Zuoshi, você me intrigou. Vou persegui-lo e não vou parar até que eu consiga levar seu corpo para o meu laboratório. O homem disse enquanto lançava chicotes elétricos em Solta. Solta moveu rapidamente seu corpo enquanto evitava todos os chicotes elétricos. Ele simplesmente olhou para seu oponente e disse, você não acredita nas palavras de outras pessoas. Em vez disso, você só acredita em sua própria pesquisa. Vou usar de tudo só para te levar de volta. O homem riu loucamente enquanto abria os braços amplamente e uma esfera de relâmpago explodiu. Brum! A esfera de relâmpago se expandiu e Solta simplesmente empurrou seu braço para a frente para criar um buraco nela. O relâmpago dançou descontroladamente em todas as direções e destruiu tudo em seu caminho. Solta voou em direção ao homem enquanto ignorava os raios ao seu redor. Este nível de relâmpago não poderia feri-lo. Ainda assim, ele estava sofrendo danos, mas não era tão alto por causa de suas várias resistências por ser um monstro de terceira evolução. Ele lentamente puxou sua espada e gentilmente a empurrou para frente. Apunhalar. Seus movimentos eram lentos, mas seu ataque continha grande poder que dispersou o campo de relâmpagos. Bang! O homem ficou chocado, pois não conseguia acreditar que seu campo de relâmpagos foi derrotado assim. O ataque de Solta foi simples, mas o poder por trás dele foi esmagador. Eu te disse. Você não pode fazer nada comigo. Solta disse em um tom frio enquanto mais uma vez empurrava sua espada para frente. Zuoshi. Não. O homem gritou enquanto seu corpo estava sendo dilacerado. A força por trás do ataque de Solta estava rasgando sua carne e ele não podia fazer nada a respeito. Ele queria mover seu corpo para evitá-lo, mas percebeu que a gravidade o estava esmagando. Este não é o fim. Vou lembrar do seu rosto. Vou descobrir o segredo da energia de dragão. O Império vai te caçar. Estas foram suas últimas palavras antes de seu corpo se desintegrar. Me caçar? Já sou o maior inimigo do Império. Solta murmurou enquanto se virava. Ele não se importava com o Império caçando. Ele já conquistou o mundo prisão e destruiu suas bases lá, então ele era seu inimigo. Ponto. Solta reuniu os sujeitos experimentais no navio. Ele pediu a algumas pessoas que cuidassem deles. Isabela ajudou a cuidar dos sujeitos experimentais. Essas pessoas sofreram em suas vidas. O Império estava pesquisando sobre o parasita e ele aprendeu muitas coisas sobre o famoso parasita devorador de essência. Sua missão não foi concluída. Ele destruiu apenas uma instalação e precisava destruir o máximo que pudesse antes de completar a missão em cadeia. A missão especial terminará quando ele completar a missão em cadeia. Além disso,
A missão especial não era sobre destruir as instalações. Ele também precisava resgatar as pessoas que viraram experimentos. Ele estava realmente feliz por ter desencadeado uma missão especial nesta missão em cadeia. Ele pensou que não iria mais desencadear uma. Na missão em cadeia de Lumilia, a missão especial que ele desencadeou foi lutar e derrotar Gregory em uma batalha. Ainda assim, há algo especial sobre aquele pesquisador que ele matou. Sultan olhou para o céu enquanto estreitava os olhos. Ele tinha certeza de que matou aquele homem, mas seu instinto dizia que o homem ainda estava vivo. Ele olhou para o número de almas em seu brinco, mas não conseguia se lembrar se aumentou ou não. Na maioria das vezes, a habilidade do brinco era ativada para que ele sugasse automaticamente uma alma ao redor. Isso só o notificaria se ele preenchesse o requisito de alma. Ele só o desativou se estivesse dentro de uma cidade, caso houvesse uma potência de força de nível Deus monitorando a cidade. Capítulo 416. Vivo. Depois de acertar tudo, Sultan voltou sua atenção para a tribo dos goblins. Ele queria saber se Yensha iria com ele ou não. Se Yensha se juntará ao seu grupo, ele irá cultivá-la. Ele fornecerá os materiais para seu avanço e lhe dará treinamento para que ela alcance uma altura que ela não alcançaria neste pequeno mundo. No final, tudo vem para ela. Ela será a única a decidir. Solta respeitaria sua decisão e não incomodará a sua tribo. Solta se virou para Yensha e perguntou: "Você decidiu o que vai fazer?" Yensha, a pequena goblin, estava ao lado de seu líder, Jarkal, o líder da tribo dos goblins. Simplesmente ficou ao lado dela. Parece que ele já contou a ela os prós e os contras de vir com Solta. Solta observou os dois e pela aparência deles, parece que Yensha já tinha uma resposta. Então, o que escolheu? Você vai me seguir ou não? Ele perguntou. Ele não precisava falar mais sobre sua identidade como uma terceira evolução. Ele já contou a Jarkal sobre isso e eles viram sua força quando ele matou o pesquisador. Depois de alguns momentos, Yensha acenou com a cabeça e disse usando a linguagem goblin: "Sim, eu irei com você." Solta ergueu as sobrancelhas e perguntou: "Tem certeza?" "Sim, eu já me decidi." Yensha acenou com a cabeça com uma expressão séria. "Já se despediu de sua tribo?" Solta perguntou a ela. Yensha inclinou a cabeça careca em resposta. "Despedida? Não há necessidade de despedida." Ela disse com uma expressão confusa. Ela era um goblin de verdade, ao contrário de Solta, que só tinha um corpo de um, mas sua mente ainda estava mais puxada para um humano. Portanto, ela não conseguia entender o significado de se despedir de companheiros ou de amar uma família. Não há amor na cultura dos goblins. Eles apenas seguem seu senhor ou líder sem hesitação e agora seu líder era Solta. Ela faria qualquer coisa que ele pedisse. Ok, Solta acenou com a cabeça calmamente. Ele sabia que sua sabedoria e inteligência aumentarão no futuro, uma vez que ela experimentou muitas coisas. Além disso, sua evolução aumentaria sua sabedoria e inteligência. Nessa hora, ele poderia deixar para ele alguma tarefa importante. Então, vamos entrar no navio. Agora que terminamos tudo aqui, é hora de conquistar este mundo. Ponto. Os navios saíram da terra desolada e o exército de Solta entrou na terra viva. Desta vez, todos eles estavam cheios de intenção de lutar. Eles estavam prontos para lutar contra o exército do grande Império Astley neste mundo. O que eles não sabiam é que o exército do Império já estava esperando por eles. Parece que eles sabiam que estavam neste mundo. Por quê? Não. Como? Como eles sabiam sobre eles? Solta estreitou os olhos ao olhar para a fileira de navios e soldados a vários quilômetros deles. Ninguém vazou suas informações para o inimigo. Então como? Ele pegou o talismã de transmissão e ligou para Lidia. Lidia, o exército do Império sabia que você iria atacar aquele mundo. Ele rapidamente fez uma pergunta. Ele tinha que saber disso, pois a resposta de Lidia confirmará se seu palpite era verdadeiro ou não. Não. Eles não sabem sobre nós e lançamos com sucesso um ataque surpresa em algumas de suas bases neste mundo. Atualmente, nosso exército está lutando contra as forças do Império. Acho que levará mais de um mês antes de capturarmos este mundo. Lidia se reportava a ele. Entendo. O exército do Império Igreia sabia que eu iria atacá-los. Solta disse a ela. Ele entendeu que capturar um mundo demoraria mais porque cada mundo era enorme. Levarão alguns dias até que possam circular por ela usando os navios do Império. E eles não estavam simplesmente dando a volta ao mundo. Eles iriam conquistar um mundo inteiro e batalhas ocorrerão. Uma luta vai começar antes que eles possam avançar. Um planeta, mundo, reino, não importa como chamem este lugar. Ainda assim não importa para Solta. Ele completará sua missão e conquistará este lugar. Solta desligou a ligação e colocou o talismã de volta no bolso. O grande mundo Imperium. Eles disseram que era o mundo mais forte do universo, Cosmos,
ou como quer que o chamassem. Deuses viviam neste lugar como um mundo partícula, o planeta que não conseguia lidar com seu nível de energia. Eles eram muito fortes. As pessoas poderiam viajar manualmente para outro mundo indo para o espaço sideral, mas isso levará muito tempo. Então, eles apenas tiveram que criar um portão de teletransporte e definir todas as coordenadas para ir para o mundo que desejavam. E neste mundo partícula, Solta era uma das criaturas mais fortes. Nenhuma criatura comum poderia parar o poder de um monstro de terceira evolução. O que devemos fazer, senhor? Uma das pessoas que controlavam o navio perguntou a Solta educadamente. Nosso plano não vai mudar. Ainda vamos conquistar este mundo. Solta disse enquanto se virava. Ele foi até a porta do navio e pediu que abrissem. Hoje ele voou para fora dos navios. Seu corpo exalava uma energia poderosa que distorcia ligeiramente o espaço ao seu redor. Outro lote de almas se oferecendo a mim. Um sorriso se formou em seu rosto. Ele removeu a pulseira do silenciamento e a pulseira que Alice deu a ele. Com estas pulseiras em seu pulso, ele não seria capaz de lutar com toda a sua força. Solta ergueu a mão e usou o feitiço bolas gravitacionais, para levantar pedregulhos. Então, os pedregulhos de rochas voaram em direção à frota inimiga em alta velocidade. Zuoji, Zuoji, Zuoji. Quando a frota inimiga viu isso, seus navios dispararam rapidamente seus canhões. Centenas de feixes de luz voaram em direção aos navios de Solta ao mesmo tempo. As pedras explodiram antes mesmo que pudesse pousar na frota inimiga. Brum! Solta avançou com um leve sorriso no rosto. Sua aura estava ficando mais forte e densa conforme ele ativava várias de suas habilidades e feitiços. Ele então puxou lentamente a espada Avaira em sua bainha. A frota inimiga detectou as flutuações da energia de Solta. O alarme deles continuou soando enquanto Solta se aproximava de sua posição. Foi assustador ver uma criatura possuindo tanta energia se aproximar deles. Atirem tudo. Atirem nele. Eles tentaram desesperadamente atirar em Solta, mas um canhão simples como aquele não seria o suficiente. É uma questão diferente se eles estivessem usando um canhão do país mecânico movido por um orbe de monstro. Bang, bang, bang. As pessoas dos dois navios não podiam fazer nada enquanto simplesmente observavam Solta lidar com toda a frota. Ele era incrivelmente forte e eles não podiam nem imaginar que alguém teria esse tipo de força. Senhor Solta é muito forte. Não podemos fazer nada, exceto assistir. Se queremos derrotar o Império, o Senhor Solta é a chave. Eles murmuraram para si mesmos com um olhar atordoado em seus rostos. Por mais que vissem, a força de Solta ainda era inacreditável. Bang, bang. Apenas se entreguem a mim. Solta ergueu a mão e as 10 bolas pretas giraram em cima dela. Uma onda de choque varreu todo o lugar. Depois de alguns momentos, todos os objetos e criaturas estavam sendo puxados para as 10 bolas pretas. A força gravitacional era tão forte que puxou até os navios que estavam voando no ar. Afinal, a gravidade que ele criou era 1000 vezes mais forte do que a gravidade deste mundo. Tudo estava sendo puxado para as 10 bolas pretas. Nada escaparia disso. Gritos soaram enquanto os soldados do Império eram esmagados em pasta de carne. Suas naves explodiram e colidiram repetidamente. A intensa gravidade os estava separando. Ninguém poderia sobreviver a isso, exceto se tivesse um forte escudeiro de rank B. Não importa nem mesmo se você souber que eu iria atacar este mundo. Tudo está igual, pois vai cair sob o meu comando. Solta murmurou enquanto olhava para cima, onde a gravidade estava oprimindo a frota do Império. O feitiço, bolas gravitacionais, foi um feitiço realmente muito bom. No jogo, tudo o que podia fazer era empurrar, puxar, para cima e para baixo. Mas aqui, enquanto ele quiser, ele pode controlar a gravidade. Sua única limitação era seu nível de poder. Isso mostra o quão poderoso esse feitiço de Tier 2 é. Este feitiço deve ser um feitiço de Tier 3. O sangue choveu enquanto incontáveis soldados do Império morriam assim. Um bando de Rank e Rank D podem ter esperança de lutar contra um monstro de terceira evolução. O número deles era muito pequeno e deveriam ter trazido mais gente para deixá-lo exausto se quisessem matar Solta. E meu palpite é verdade. Solta riu levemente. O mundo que Lidia estava conquistando não estava ciente deles, mas este mundo estava ciente da presença de Solta. Ele tinha certeza de que ninguém vazou suas informações. Só existe uma explicação para isso. Esse homem, o pesquisador, ainda estava vivo. Ele não sabia como ou porquê, mas seu palpite dizia que ele estava certo. Capítulo 417. Ex-princesa após uma hora de batalha.
Solta acabou com o exército do Império. Esta foi a primeira onda do exército inimigo e ele sabia que ainda havia dezenas de frotas inimigas neste mundo. O exército do Império neste mundo está para acabar. Solta disse enquanto se sentava e encostava-se na cadeira. Ele ordenou que alguns de seu povo persuadissem as forças deste mundo a se juntarem a eles. Ele sabia que algumas das pessoas que queriam se rebelar contra o Império estavam apenas espreitando no escuro, esperando por uma oportunidade. Em uma semana, seremos capazes de tomar metade desta terra. Esses foram seus cálculos baseados na velocidade de liberação do exército do Império. Se suas forças não precisassem dormir, seu tempo para conquistar este mundo diminuirá. Ele trouxe 2 navios Mega tipo B1 também chamados de Mãe para este mundo. No momento, os navios Mãe aumentaram em 7. Pois os saquearam das bases do Império. Essas 7 navios-mãe tinham 25 aeronavios de assalto dentro. As aeronavios de assalto não eram enormes como as navios-mãe. Ele tem apenas um tamanho de 25 metros e sua velocidade era várias vezes mais rápida do que dos navios-mãe. 10 pessoas foram necessárias para pilotar este tipo de navio para preencher completamente todas as suas funções, desde os controles aos canhões. Se eles iam começar um ataque total contra o Império, Solta precisava de mais aeronavios. Eu preciso de um talento para modificar aeronavios. Solta murmurou enquanto esfregava o queixo. Ele era um comandante do país mecânico no jogo. Então ele sabia muitas coisas sobre as aeronaves de batalha do país mecânico. Ele só precisava que alguém percebesse seus pensamentos para modificar esses aeronavios para que pudessem rivalizar com as aeronaves do país mecânico. Nesse momento, Isabela caminhou em direção a Solta e disse: Solta. A menina está acordada. Solta ergueu as sobrancelhas e se levantou. Leve-me até ela. Ele disse a Isabela. Isso foi bom para ele. Se as pessoas que ele resgatou ainda estivessem vivas, isso não afetaria sua missão. Enquanto estivessem vivos, Solta faria de tudo para que sobrevivessem. Ponto. Solta e Isabela chegaram na sala onde as pessoas que ele resgatou estavam recebendo tratamento. Assim que ele entrou na sala, ele viu a garota com longos cabelos loiros sentada em uma cama. Essa garota era quem estava dentro do recipiente com o número 08 gravado nele. A garota estava olhando em volta com uma expressão confusa. Parece que ela ainda não sabia o que estava acontecendo, mas considerando que ela estava naquele laboratório, Solta podia entender. Ele pegou uma cadeira e a colocou perto da cama da garota antes de se sentar nela. Sua ação chamou a atenção da garota. Então ela olhou para ele como se perguntasse onde está ou o que está fazendo neste lugar. Eu sei que você tem muitas perguntas, mas vou me apresentar primeiro. Sou Solta Yazi. Pode-se dizer que sou o líder do exército rebelde contra o grande Império Astley. Solta disse com um sorriso e foi paciente para não assustar a garota. A garota não disse nada e ficou apenas olhando para Solta. Mas ele podia ver que as sobrancelhas dela se franziram com força, como se ela estivesse se perguntando se o que ele disse era verdade ou não. Não se preocupe, eu não vou machucar você e não tenho um motivo para mentir para você. Além disso, fui eu quem resgatou você daquele laboratório. Solta explicou a ela como ele salvou sua vida para que ela pudesse confiar nele mesmo que bem pouquinho. É verdade. O laboratório foi destruído agora. Nós também resgatamos as outras pessoas lá, disse Isabela. A garota não teve escolha a não ser acreditar neles. Ela balançou a cabeça lentamente e perguntou: Você disse que é o líder do exército rebelde, certo? Sim, eu sou meio que o líder deles. A maioria das pessoas neste navio são prisioneiros do mundo prisão e fui eu quem deu a eles a liberdade. Atualmente, o mundo prisão está sob nosso controle. Destruímos o exército daquele mundo. Solta explicou a ela. Impossível. Retirando o mundo do domínio do grande Império Astley. A garota não podia acreditar no que acabou de ouvir. Parece que ela conhecia as forças que controlavam o mundo prisão, os diretores. Porque isso é impossível. Fizemos isso para que não seja mais impossível. Além disso, enquanto você tiver força suficiente, não há nada que você não possa fazer. Solta sorriu exalando grande confiança em suas palavras. Você sabe o quão poderosas são as forças no mundo prisão? A garota ainda não acreditava nele. Poderosos. Não existem pessoas poderosas em seu exército. Eles só tinham uma vantagem contra mim e essa era seus números esmagadores. Todos os 13 diretores estão mortos. Acredite se quiser, todos eles estão mortos e o mundo prisão está sob meu controle. Solta parou por um momento antes de acrescentar. E atualmente estamos em uma conquista para conquistar 5 mundos que estão sob as leis do Império. Este mundo é apenas um deles e minhas forças estão nos outros 4 mundos. A garota olhou fixamente para Solta por alguns segundos. Ela podia apenas acreditar nas palavras de Solta, mas ela subconscientemente negou. Afinal,
Ninguém conseguiu dominar o mundo prisão. Incontáveis pessoas tentaram libertar os prisioneiros daquele mundo, mas ninguém conseguiu. A garota suspirou e disse, tudo bem, vou acreditar em você. Ótimo. Tenho uma pergunta para você. Quero saber quem é você e que experimentos eles fizeram com você? Souta acenou com a cabeça e imediatamente fez uma pergunta. Embora ele tenha lido essas notas no laboratório, ele ainda precisava se certificar de que isso estava certo. Talvez houvesse algo faltando e essa garota sabia disso. Eu também tenho perguntas. A garota ergueu a cabeça e olhou nos olhos de Souta. Contanto que você verdadeiramente responda à minha pergunta, eu responderei a sua pergunta também. Eu até mesmo ajudarei você a voltar para sua família e ao seu mundo natal. Souta acenou com a cabeça para ela. Ele poderia perguntar às outras vítimas, mas ele escolheu esta garota. Por quê? Porque ela parecia importante. Seu recipiente foi separado do resto dos recipientes naquele laboratório e ela é a única que tinha palavras escritas em seu recipiente. Eu entendo. Então, vou começar me apresentando. Sou Jamine Fleurentinus, a primeira princesa do reino Judim. A garota se apresentou. Ela parecia estar na adolescência, mas já tinha quase 30 anos. Ela era a mais velha de seus irmãos. Seu país era o Senhor Supremo do mundo chamado Xinus. Eles tinham tecnologia poderosa e magia, mas quando o Império apareceu, eles foram derrotados. Eles não foram derrotados facilmente porque tinham um exército poderoso. O reino Judim resistiu às forças do grande Império Astley por mais de uma década. A única razão pela qual foram derrotados foi porque 3 de seus 12 estados vassalos os traíram. Isso deixou uma abertura em suas defesas para que o Império conseguisse entrar e se tornar seu pesadelo. Um por um, seus soldados foram mortos. As forças do Império avançaram em direção à capital imperial e conquistam seu mundo. Após sua derrota, o reino Judim se tornou uma região vassala do grande Império Astley. Os pais de Jamine foram mortos e o Império usou os filhos da realeza para controlar toda Xinus, para pacificar seu povo. Então, o Império enviou um oficial de alto escalão para a região de Judim e essa oficial era Lidia. Lidia, como a Lidia de Capel. Souta ficou surpresa ao ouvir o nome de Lidia em sua história. Sim, esse é o nome completo dela. Você conhece Lidia? Jamine, a ex-princesa, ficou um pouco surpresa quando Souta perguntou a ela sobre Lidia. Depois que o Império tomou sua terra natal, ela não teve mais nada em que confiar. Felizmente, o Império enviou Lidia e as duas se tornaram amigas. Lidia não a forçou a fazer nada contra sua vontade e eles continuaram a fornecer recursos para o Império todos os meses. Até que um dia, ela foi capturada por um soldado do Império. Ninguém sabia sobre isso. Mesmo Lidia não tinha nenhuma ideia sobre seu desaparecimento. Foi estranho, mas então ela percebeu que estava dentro de um laboratório. No laboratório, havia centenas de pessoas com ela e todas eram cobaias. Souta suspirou e explicou. Lidia, você poderia dizer que ela é uma de minhas subordinadas. Ela traiu o Império e se tornou uma de seus criminosos mais procurados. Ela está atualmente com outros prisioneiros atacando outro mundo sob minhas ordens. Isso é real. Lidia traiu o Império. Jamine abriu os olhos amplamente. É difícil de acreditar. Bem, os outros comandantes também não podiam acreditar. Pelo que entendiam de Lidia, ela é o tipo de pessoa que não trairia o Império. Souta sorriu ao encolher os ombros. Capítulo 418. Como pode ser? Se eu conseguir falar com a Lidia, vou deixar ela conversar com você, disse Souta suspirando enquanto pegava um talismã de transmissão. Ele derramou sua energia nele e se conectou ao talismã de Lidia. Souta, o que há de errado? A voz de Lidia soou através do talismã. Você vê, há uma garota na minha frente que diz conhecer você. O nome dela é Jamine Fleurentinus, uma ex-princesa. Souta disse enquanto olhava para o rosto de Jamine. O que? Jamine está aí? Como pode ser? Onde você a encontrou? Ela está bem? A voz de Lidia estava cheia de preocupação. Parece que Jamine estava realmente dizendo a verdade que conhecia Lidia. Jamine olhou para o pedaço de papel amarelo na mão de Souta com uma expressão de surpresa no rosto. O que é isso? Ela perguntou. Este é um talismã de transmissão. Aqui, fale com Lidia e ela explicará tudo. Souta disse enquanto jogava o talismã para Jamine. Ele então se levantou e saiu da sala. Ele fará algumas perguntas a ela depois que Lidia explicar tudo para Jamine. Senhor, o portão de transporte terminou de carregar. Podemos usá-lo novamente a qualquer momento. Um dos ex-presidiários reportou-se a Souta. Ótimo. Então, qual é a situação das pessoas nesta terra? Souta perguntou ao se sentar. Eles concordaram com nossa condição.
Senhor, eles estão dispostos a se juntar a nós e lutar contra as forças do Império. Tudo bem, use-os imediatamente e lute contra o Sul. Quero ver suas capacidades se eles têm o poder de destruir uma das bases do Império neste mundo. Sota ordenou enquanto fechava os olhos. Sim, senhor. O ex-prisioneiro acenou com a cabeça antes de sair. Depois de um tempo, Sota abriu os olhos. Ele se perguntou o que está acontecendo atualmente no Império. Já se passaram alguns meses desde que ele esteve longe daquele mundo e ele tinha certeza que muitas coisas já aconteceram. Os demônios. É a versão 2. Então os demônios devem ter começado sua conquista. A guerra iria estourar no continente Giz e o mesmo poderia ser dito para o continente de deuses. Os demônios irão atacar aquele continente também. A única diferença é que as principais forças do continente de deuses se moverão para afastar os demônios, enquanto as principais forças do continente Giza não farão nenhum movimento. Os 3 grandes países ficarão ainda observando os movimentos do país mecânico. Afinal, o país mecânico foi quem emprestou forças à aliança dos grandes países para combater os demônios. No jogo, o país mecânico enviou Sota junto com os outros 4 comandantes para ajudar na batalha. O principal evento no continente de deuses foi o ataque da Gula. Esse homem, um dos 7 pecados capitais, vai causar o caos em todo o continente e libertar os titãs. Vai se tornar uma guerra total contra as forças da Gula. É um evento que vai perturbar o equilíbrio do continente de deuses. Vou terminar minha missão rapidamente. Ele murmurou enquanto olhava para a projeção. Assim que ele voltar ao grande mundo Imperium, ele começará a recuperar seu equipamento no jogo. Até agora, ele já tinha a espada Vaja Saia e o brinco da alma de sangue, uma espada de grau escuro e um artefato de grau universal. Ele ainda tinha o lança do domínio infernal, escuro, foice devoradora de carne, universal, Beowulf, universal, manto da escuridão total, universal, botas do choro trovejante, universal, botas sólidas do caçador forte, escuro, colar da avareza, universal, cinto do gigante vulcânico, universal, bracelete do coração de madeira, escuro, pulseira Yin e Yang, universal, anel da loucura, universal, anel do primeiro paraíso, universal, anel do céu ardente, escuro, capa da deglutição do frio, escuro, máscara do pesadelo, escuro, e por último, orbe do celo arcano, universal. Esses eram todos os equipamentos que ele sempre usava no jogo. Ele ainda tinha mais, mas raramente os usava e alguns desses equipamentos já foram vendidos para outros jogadores. Esses eram os equipamentos que ele não vendia para ninguém. Ele nem mesmo deixou outros jogadores pegarem emprestado, não importa o quanto eles estivessem dispostos a pagar. Enquanto os outros jogadores estavam ocupados se preparando para os campeonatos mundiais, cenário profissional, Sota estava explorando a vastidão do mundo completando várias missões que os NPCs lhe ofereciam. Enquanto ele pensava no que deveria conseguir primeiro quando ele voltasse para Imperium, uma pessoa se aproximou de Sota. Senhor, eu tenho um relatório. A pessoa disse educadamente. Sota saiu de seus pensamentos quando olhou para a pessoa ao lado dele. O que é? Ele perguntou. Nosso sinal detectou 22 navios a 12 quilômetros de distância. Fica no norte e, a julgar pelas assinaturas, todos são navios-mãe que transportam centenas de aeronaves de assalto. A pessoa se reportou a Sota. Sota ergueu as sobrancelhas ao ouvir o relato. Pelo que sei, nosso navio poderia detectar qualquer navio dentro de 50 quilômetros de diâmetro, certo? Sim, senhor. A pessoa acenou com a cabeça para ele. Então, como esses navios conseguiram chegar tão perto de nós? Sota perguntou. É simples, senhor. Eles saltaram neste mundo usando o portão de transporte. Só os detectamos depois que pousaram com sucesso. A pessoa explicou a Sota. Entendo. Sota sentiu. O radar de seu navio só era útil se o oponente também estivesse usando navios, pois não conseguia detectar outras criaturas. Além disso, as pessoas que dominavam as barreiras enganariam facilmente o radar do navio. É muito fácil, desde que a pessoa saiba como controlar a energia de maneira adequada. O que devemos fazer, senhor? A pessoa perguntou a ele. Se isso é um reforço, então o Império certamente sabe sobre nossa operação. Então, eles não nos dariam este mundo facilmente. Eles vão lutar contra nós e continuar a enviar reforços até que nos derrotem. Sota fez uma pausa enquanto olhava para a pessoa antes de continuar. Vamos ver se esses 22 navios são do Império. Vamos destruí-los se forem do Império. Outra batalha.
Isso é guerra e todos deveriam se acostumar com esse estilo de vida quando estão na guerra. Reclamar não adiantaria. Continue a lutar até que os inimigos morram. Conversa de paz. Foda-se essas conversas de paz. Essa é apenas uma solução temporária. Tudo vai cair no final. A história está cheia de guerra. Apenas aceite. Faz parte da natureza de todos. Um sorriso se formou no rosto de Solta enquanto os navios voavam em direção ao norte, onde detectaram os 22 navios desconhecidos. Hoje, o navio chegou a 2 quilômetros de distância dos 22 navios. Eles confirmaram que esses navios eram do grande Império Astley, seu maior inimigo. Então Solta rapidamente comandou o disparo dos canhões sem hesitação. Ele não precisava falar com aqueles inimigos. Basta disparar os canhões e matá-los o mais rápido possível. Os inimigos tinham 22 navios. Então o grupo de Solta estaria em desvantagem se eles lutassem contra eles. Os 7 navios-mãe que eles saquearam estavam tentando conquistar as bases do Império. Então Solta tinha apenas um navio-mãe com ele. Bang, bang, bang. Dezenas de raios brancos disparam para frente e causaram uma explosão na frota do Império. Solta sabia que se ele não fizesse um movimento, eles seriam derrotados. Afinal, ele só tinha um navio com ele e o Império tinha 22 navios. Abram a porta. Eu vou sair. Ponto. Solta voou na frente enquanto seu olhar pousava nas 22 navios-mãe do Império. Centenas de navios de assalto estavam saindo dos navios-mãe. Depois de um tempo, ele ergueu a mão e o navio atrás dele parou de disparar com os canhões. Os navios inimigos já pararam de responder a eles. Os dois lados ficaram em silêncio enquanto observavam o movimento um do outro. Solta estreitou os olhos ao notar uma pessoa no topo do navio-mãe líder. A pessoa no topo do navio era um homem com longos cabelos loiros. Ele tinha olhos verdes, pele branca e orelhas pontudas. Não há dúvida de que esse homem era um elfo, mas algo estava incomodando Solta. O elfo tinha um leve sorriso no rosto enquanto olhava para ele. Parece que esse elfo o conhecia, mas Solta tinha certeza de que era a primeira vez que ele via esse elfo em toda a sua vida. O elfo abriu a boca e disse: já disse antes que não vou deixar você ir facilmente. Vou estudá-lo e descobrir como você consegue usar a energia de dragão. Solta abriu os olhos amplamente ao ouvir as palavras do elfo. Este elfo era o pesquisador do laboratório que ele matou antes. Como pode ser? Relaxe. Eu não tenho nenhum problema com seu pequeno exército. O Império pode lidar com todos eles. O único problema é você. Você possui uma força maior do que qualquer outra que eu já vi antes. Somente dragões podem rivalizar com sua força. O elfo disse com um largo sorriso. A expressão de Solta ficou séria. Este homem não era comum. Exatamente que tipo de técnicas ou habilidades ele possui para transferir sua alma? Ele nem tinha certeza se era transferência de alma ou não. Capítulo 419. Grande problema. Como isso é possível? Solta derramou sua energia em sua voz enquanto perguntava. O elfo estava a 2 quilômetros dele. Então se ele não despejasse energia em sua voz, ela não alcançaria o elfo. Diga-me como você adquiriu esse poder e eu informarei sobre isso. O elfo sorriu amplamente. TSK. Já te disse que é inato. Você só não quer acreditar, seu idiota de merda. Solta estalou a língua com uma expressão irritada. Então, que tal isso? Eu vou te contar sobre isso se você me deixar estudar o seu corpo. O elfo disse enquanto abria os braços amplamente. Estou cansado de falar com uma pessoa irracional como você. Vou te matar mais uma vez. Solta disse com um suspiro e então seu fêron explodiu de seu corpo. Brum! Uma grande torrente de energia explodiu dentro do corpo de Solta. Isso criou uma onda de energia que varreu todo o campo e todos sentiram isso. A energia que ele estava liberando era tão intensa que nenhuma pessoa comum poderia se aproximar dele. Irracional? Você é o único irracional aqui. Eu disse que quero levá-lo comigo e você não me segue de jeito nenhum. O elfo disse quando sua expressão ficou séria. Solta acabou de falar com este elfo. Então ele avançou em direção à frota do Império e disse: disparem os canhões. Não parem de atirar. Hoje, 10 bolas pretas apareceram atrás de Solta. Ele girou rapidamente, pois emitiu fêron e depois de alguns momentos, enormes blocos de rochas flutuaram em direção ao céu. Esses pedregulhos de rochas voaram na direção da frota do Império. Solta pretendia destruir os navios de seu oponente o mais rápido possível. Ele não iria se conter, apenas destruindo todos os problemas que ele encontrou. É isso. O elfo liberou sua mana quando viu Solta vindo em sua direção com grande ímpeto. Ele apertou ambos os punhos e as lâminas de vento se reuniram em torno dela. Desta vez, ele sabia que não poderia lutar contra Solta facilmente com sua força atual. Mas este corpo era diferente do corpo anterior. Este era várias vezes mais forte do que antes. Hoje, Solta disparou para frente enquanto dava um soco e o elfo tentou bloqueá-lo,
mas sua figura se chocou contra o navio abaixo dele. Brum! Sota parou de perseguir o elfo enquanto ele puxava a espada da bainha. A energia carmesim revestiu a lâmina da espada e ele a golpeou contra seu inimigo. Lua carmesim. O navio-mãe inteiro foi dividido em duas partes antes de explodir. A explosão foi enorme e as peças dos navios foram espalhadas por todo o campo. Brum! Fumaça e chamas encheram a área em frente à frota do Império. Sota pousou no topo de um dos navios do Império. Ele tinha certeza de que o elfo ainda estava vivo. Seu poder desta vez era mais forte do que da última vez, então não seria tão fácil como antes. Saia, você tem ideia de como ele fez isso? Ele perguntou a Saia. Não, a menos que ele seja um deus, ele não poderia transferir sua alma para outras pessoas. Saia respondeu a ele. Este é um bem problemático. Mesmo que você o tenha matado agora, tenho certeza de que ele voltará com um novo corpo. Sim, é o que estou pensando também. Sota assentiu com suas palavras. Brum! Um som alto ecoou quando uma figura voou para fora da fumaça e pousou no navio onde Sota estava. Foi o elfo. Seu corpo estava cheio de sangue. Há um grande corte em seu peito e sangue continuava saindo dele. Cog! Ele tossiu com a boca cheia de sangue enquanto olhava para Sota, que estava olhando para ele. Quanto mais pode Sota tinha, mais queria estudar Sota. Seu corpo estava tremendo porque ele realmente queria capturar este homem diante dele. Oh, você conseguiu sair! A voz de Sota soou. O elfo estreitou os olhos enquanto apertava o punho. Este homem realmente queria que ele fosse com tudo. Uma energia intensa irrompeu de seu corpo enquanto ele avançava em direção a Sota. Ele não precisava mais pensar. Ele poderia apenas lutar contra Sota até que ele o exaurisse e deixasse o exército capturá-lo. Zwoosh! Ele chegou na frente de Sota e o vento envolveu seu punho como um furacão. Ele então lançou uma saraivada de socos poderosos em Sota. Punho veloz do vendaval marcante. Bang, 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 bang. O elfo se moveu em todas as direções enquanto usava sua habilidade em Sota. A cada segundo, uma poderosa onda de choque explodiria em qualquer direção. O navio-mãe estava tremendo quando rachaduras apareceram em sua superfície. Bang, bang. Explosões ocorreram quando várias partes do navio explodiram por causa da intensa pressão no ar. O elfo continuou lançando seu punho pesado e poderoso. Os tremores secundários de seu soco causaram uma grande rachadura no navio. Você não será capaz de escapar das minhas garras. Sota ergueu a cabeça enquanto olhava para o elfo. Sua guarda estava levantada e ele não fez nada, mas bloqueou os socos do elfo. Bang! Ele moveu a mão e deu um soco para frente. Seu pulso pousou na barriga do elfo, fazendo cuspir uma grande quantidade de sangue. Zwoosh! O elfo foi jogado para longe e ele teve que se segurar no chão para se estabilizar. Ele olhou para frente com um sorriso no rosto e disse: é isso, mostre seu. Ele nem conseguiu terminar a frase, pois Sota já estava na sua frente. Uma energia negra se formou em torno da mão de Sota. Transformação do bombardeio sombrio. O elfo foi surpreendido mais uma vez. Seu corpo voou em alta velocidade antes de se espatifar na polpa do navio, causando uma grande explosão em sua superfície. Sota saltou no ar enquanto puxava a espada à vaga. Ele reuniu seu ferão na lâmina da espada antes de lançar seu ataque. Lua cruzada. Lâminas vermelhas de energia voaram direto para o navio onde o elfo caiu. O navio-mãe foi despedaçado antes de explodir. Brum! Sota não parou nada. Ele usou outra, lua cruzada, na direção onde o navio explodiu. Com o aceno de sua espada, lâminas de energia vermelhas voaram em alta velocidade. Você ganhou desta vez. Não tenho tanta certeza sobre a terceira vez, quarta vez e assim por diante. Eu vou te encontrar. O elfo riu quando uma lâmina vermelha de energia engoliu todo o seu corpo. Brum! Ocorreu uma explosão que abalou toda a área. Sota saltou no céu enquanto erguia a espada acima da cabeça. Os pedregulhos continuaram a voar em direção à frota do Império mais uma vez. Foi o pesadelo deles. 10 entre 22 navios foram destruídos. Sota não destruiu mais navios depois disso. Ele apenas protegeu seu navio com uma barreira gravitacional e o deixou chegar perto dos navios do Império. Ele então deixou seu povo entrar no navio inimigo e saqueou-o para si próprio. Fazer isso consumiu muito tempo, mas valeu a pena. Tomar aqueles navios para eles era uma coisa boa. Todo esse tempo, Sota usou seus poderes de gravidade para que nenhum dos navios do Império pudesse escapar dele. Foi exaustivo, pois esse poder foi ativado por mais de uma hora. Bloquear a gravidade de um campo inteiro consumia energia. Está feito. Sota capturou os 12 navios restantes do Império. Depois disso, ele entrou no navio para descansar um pouco,
Mas então algo inesperado aconteceu. O navio deles detectou várias flutuações de energia por todo o lugar. O alarme soou em todos os navios e as pessoas ficaram apavoradas. Várias pessoas relataram esse fenômeno a Souta. Eu sei. Então pare de falar ao mesmo tempo. Souta disse em voz alta. Ele fez isso para que seu povo parasse de entrar em pânico sem motivo. Ele deixou que um de seus membros explicasse a ele. Senhor, detectamos milhares de flutuações de mana em todas as direções. A julgar pela assinatura, é um portão de transporte. Mais de 1000 navios estão vindo para este mundo. Uma das pessoas explicou em tom educado. Isso. Souta estava sem palavras. 1000 navios. Droga. Isso não é brincadeira. Ele nem mesmo descansou. Então sofreram e resistência estavam esgotados. Havia uma pergunta em sua cabeça. Quem era esse homem? Como ele poderia controlar essa quantidade de soldados do Império? Mesmo os comandantes e generais não tinham essa quantidade de soldados sob seu comando. Uma comandante tem apenas 300.000 soldados e um general tem 7 comandantes. Este é realmente um grande problema. Souta murmurou com uma expressão séria. Ele então ordenou. Recue o máximo que pudermos antes que eles cheguem. Além disso, chame nossas forças restantes neste mundo para se encontrarem conosco. Precisamos da ajuda deles. Vamos lutar esta batalha com tudo o que temos. O povo inclinou a cabeça e rapidamente executou suas ordens. Todos entenderam qual era a sua situação, então ninguém ousou ficar ocioso. Capítulo 420. Arma de destruição solta. Souta virou a cabeça ao ouvir alguém chamar seu nome. Ele viu que eram Jamine e Isabela. O que há de errado, Isabela? Ele perguntou. Souta, Lidia tem algo para te contar. Isabela disse com uma expressão apressada. Parece que ela estava em pânico. Jamine caminhou para o lado dele e deu-lhe o talismã de transmissão. Aqui. Ela disse enquanto olhava ao redor. Ela viu que as pessoas estavam nervosas enquanto o suor se formava em suas testas. O que há de errado, Lidia? Souta fez a mesma pergunta. Souta, eles estão vindo. Pelas informações que temos, o Império vai lançar um ataque total à Egreia. A voz de Lidia soou através do talismã de transmissão. Bem, eu já percebi. Nosso radar detectou milhares de navios pousando neste mundo usando o portão de transporte. Souta disse a ela em um tom sério. Como pode ser? Eles já estão aí. Lidia parecia estar chocada. Ela não esperava que o Império já estivesse em Egreia. Nós vamos recuar. Nossas forças aqui não são suficientes para lutar contra milhares de navios ao mesmo tempo. É melhor para mim voltar para o mundo prisão. Souta disse enquanto focava seus olhos na projeção. Nesse momento, eles viram milhares de navios-mães surgindo do céu. Os pequenos navios de assalto ultrapassaram 10.000 em número. Eles estavam falando sério sobre lutar contra o exército rebelde de Souta. Jamine, Isabela e o resto ficaram chocados quando viram esta cena na projeção. Eles estremeceram quando finalmente viram o poder do Império e quando ficaram sérios. Lidia, apenas complete nosso plano. Deixe isso comigo. Souta disse ao desligar a ligação e colocar o talismã de transmissão no bolso. Ele respirou fundo e estreitou os olhos. Ele subestimou muito o poder do grande Império Astley. Embora eles não tivessem indivíduos extremamente poderosos, seus números eram esmagadores. Ele já sabia, mas esse número estava fora de suas expectativas. Ele é apenas um monstro de terceira evolução. Ele não poderia lutar indefinidamente sem ele. O exército rebelde não seria capaz de lutar contra o Império. Ele é o coração do exército e todos dependem dele. Souta abriu a boca e disse. Recue e depois use o portão de transporte para voltar ao mundo prisão. Vamos abandonar nossa missão de conquistar este mundo. Os rebeldes rapidamente seguiram suas instruções. Para eles, voltar ao mundo prisão foi a escolha certa. Só de pensar no exército do Império, eles não podiam deixar de estremecer de medo. Além disso, diga às forças deste mundo que querem se juntar a nós para ir para o mundo prisão. Abandonem tudo neste mundo. Nós lutaremos contra eles depois de reunirmos nossas forças. Nesse ritmo, vamos morrer se lutarmos com eles de frente. Souta ordenou enquanto se sentava no assento do comandante. O navio de Souta e os 12 navios que eles saquearam voaram o mais rápido que pôde. Neste momento, o exército do Império desembarcou com sucesso neste mundo. Eles rapidamente dispararam seus canhões contra o exército de Souta. O inimigo está atirando em nós. O inimigo está disparando seus canhões. Os rebeldes relataram apressadamente tudo o que estava acontecendo. Eles também implantaram a barreira dos navios que poderiam esgotar suas energias. Eles estavam em apuros. Nesse ritmo, eles perderiam sua energia antes que pudessem usar o portão de transporte. Souta suspirou e disse. Esqueçam as barreiras. Basta reservar a energia do navio para o portão de transporte. Vou bloquear todos esses ataques. Tá falando sério?
Jamine ficou chocada com suas ordens. Você vai bloquear esses ataques. Souta olhou para ela e disse, sim. Há algum problema com isso? Não. Jamine respondeu com uma expressão vazia. Ela não podia acreditar que este homem disse que iria bloquear os raios dos canhões. Não se preocupe, Souta é forte. Isabela disse a ela. Jamine virou a cabeça para Isabela e viu que Isabela confiava em Souta. Ela olhou em volta e percebeu que os rebeldes soltaram um suspiro de alívio quando souberam que Souta bloquearia aqueles canhões. Ele é realmente tão forte. Parece que todos confiavam nele. Ele apenas disse algumas palavras simples e isso apagou a preocupação de todos. Isso a deixou curiosa sobre Souta. O homem em quem todos aqui confiavam. Até mesmo sua amiga, Lídia, parece confiar neste homem de todo o coração. Souta saltou pela porta e 10 bolas pretas apareceram em suas costas. Bolas gravitacionais. Ele voou em cima do navio e enfrentou o exército do Império. Ele acenou com a mão e 9 entre 10 bolas pretas se espalharam. Enquanto ele derramava seu ferro em seu feitiço, um campo de gravidade se formou ao redor dos 13 navios e os protegeu de qualquer ataque. Ele estreitou os olhos enquanto o Império continuava atirando neles. A maioria dos raios não pousou sobre eles, pois apenas pousou no chão causando várias explosões que destruíram a paisagem. Brum, brum. Esta cena parece assustadora. A Terra Viva era o único lugar onde as pessoas podiam viver neste mundo. Mas o Império não se importava com isso. Eles estavam destruindo rios, montanhas e florestas, lançando esses raios por aí. Souta notou um certo navio. Aquele navio era um navio-mãe, mas havia algo estranho nele. A frente do navio rachou e abriu, revelando um pequeno canhão. De repente, um objeto esférico de tamanho humano saiu disparado dele. Foi tão rápido que perseguiu rapidamente o exército rebelde. Quando estava se aproximando, Souta abriu os olhos amplamente. Esse objeto continha uma enorme quantidade de mana e parecia que ia explodir a qualquer momento. O que é isso? Souta murmurou enquanto olhava para ele. Quando o objeto esférico estava a 500 metros deles, ele explodiu. A primeira coisa que aconteceu foi um som alto e penetrante, seguido por uma poderosa rajada de vento que soprou tudo para longe. Então, uma força poderosa sugou todos os objetos em direção ao centro da explosão. Depois disso o calor intenso varreu junto com a erupção de luz ofuscante. Droga! No momento em que Souta sentiu isso, ele rapidamente levantou a guarda e despejou seu ferro em seu feitiço. Ele fortaleceu o campo de gravidade enquanto rangia os dentes. A explosão foi tão poderosa que poderia quebrar seu campo de gravidade se ele baixasse a guarda. Souta não teve escolha a não ser fechar os olhos. Mesmo que ele tenha fechado os olhos, a luz ainda o perfurava. Ele viu cada vez em suas pálpebras. Além disso, o calor intenso rompeu sua barreira. A onda de calor atingiu seu corpo e ele sentiu que estava sendo queimado pelo sol. Mesmo com sua resistência, o calor ainda conseguiu machucá-lo. Ele já comeu uma fruta que recebeu de Hayashika. Uma fruta que poderia deixá-lo lidar com 2000 graus Celsius. Mas esta onda de calor conseguiu perfurar seu campo de gravidade e feri-lo. Era muito poderoso. Esta é uma arma secreta do Império. Agora, além de seus números, ele finalmente entendeu como o Império conquistou todos os submundos que eles descobriram. Esta arma era uma trapaça. Depois de alguns momentos, Souta abriu os olhos e viu que tudo ao seu alcance estava devastado. 6 dos 13 navios caíram. Uma grande parte da superfície foi desintegrada deixando a parte inferior da terra sendo chamuscada, transformando-a em uma piscina de rochas derretidas. Souta não conseguia ver uma única montanha, árvore ou rio à sua vista. Que diabos? Ele murmurou em estado de choque. Alguns dos navios do Império foram até pegos na explosão da bomba que eles lançaram. Mesmo que estivessem a 80 mil pés acima da superfície, a explosão ainda conseguiu destruir alguns de seus navios. Hoje, o grande Império Astley finalmente mostrou sua arma de destruição. A destruição que isso trouxe foi algo que Souta não esperava. Foi pura destruição. Ele estava feliz por ter saído do navio para proteger a todos. Ou então só ele seria deixado vivo se aquela bomba o pegasse desprevenido. Isabela, Yensha, Jamine e o resto morreriam se ele não estivesse preparado. Souta usou seu ferro para consertar o campo gravitacional quebrado. Ele ainda precisava configurá-lo, já que a temperatura na atmosfera poderia até mesmo derreter metais. Depois de configurar o campo gravitacional, ele voltou para dentro do navio. Dentro do navio, ele viu que a maioria dos rebeldes tinham os rostos pálidos. Mesmo que eles tenham sido colocados em uma situação de vida ou morte, aquela explosão ainda os fez estremecer. Se não fosse por Souta pessoalmente ter criado uma barreira, eles já estariam mortos. Acalmem-se todos. Eu ainda estou aqui. Nós vamos voltar para o mundo prisão por agora.
Então rapidamente ativem o portão de transporte. Solta, disse enquanto se sentava na cadeira do comandante. Ele estreitou os olhos e pediu a alguém para relatar a escala da explosão para ele. Quando ele ouviu o relatório, ficou chocado interiormente. A explosão destruiu tudo em um raio de 30 quilômetros. Droga! Era tão grande quanto um país. O poder da bomba convergente de Mann era aterrorizante.